Tem algumas igrejas e denominações nesse tempo que vão para a próxima fase ou por transição ou por rompimento. Não vou dizer assim, não vou ser categórico em dizer que não tem outra opção, mas eu diria que as duas opções mais viáveis ou mais plausíveis são essas. Transição, você sabe o que é. É quando, na corrida de bastão, a gente está ali, né, correndo junto num determinado momento, alguém passa o bastão, diminui a velocidade, o outro acelera, e assim uma equipe pode vencer a corrida sem, obviamente, deixar cair o bastão. Mas rompimento pode ser de várias formas. E o sentido da palavra rompimento que eu estou usando aqui não é no sentido de briga, de racha. Não, é quando algo se rompe, por exemplo, um músculo seu se rompe, e aí ele precisa ser reconstruído, ele precisa ser reconectado ali. E eu venho dizendo isso já talvez há uns 20 anos, porque o cronômetro passa muito rápido, gente. Eu comecei bem cedo, e já tem aí 42, 43 anos de ministério agora. E ao longo desse tempo eu tive o privilégio de liderar organizações, de participar de equipes pastorais de igrejas pequenas, médias, grandes. E eu me lembro a primeira vez que eu participei da equipe pastoral de uma igreja que tinha 100 anos. E eu comecei a observar exatamente isso lá. Eu falei, a nossa igreja está num excelente momento, mas se a gente não tomar a decisão de transição agora, a transição aqui vai ser rompimento. Infelizmente foi o que aconteceu anos depois. O que é rompimento? A gente perde toda uma geração, porque a outra geração não teve habilidade, coragem, ou não foi desafiada ou despertada para aquilo. E aí, aquela geração anterior passa, morre, vai embora. Aí tem que chegar uma nova geração, anos depois, e começar tudo outra vez. E eu tenho meia cabeça de administrador, meia de pastor, então isso para mim é muito dolorido, porque do ponto de vista de administração, as perdas são terríveis. E por que eu estou começando com isso? Porque vocês estão no momento da bifurcação da estrada. Vocês são o grupo que vão ter que fazer a escolha: transição ou rompimento. E por que eu estou dizendo isso? Hoje eu estava lembrando de algumas denominações que eu fui chamado e tive o privilégio de participar nesses últimos 2 anos, especialmente, que estão exatamente nesse mesmo momento. E para algumas delas, Deus me despertou para dizer exatamente o que eu estou dizendo para vocês. Vocês estão na hora da bifurcação. É inevitável fazer essa escolha. E se a escolha não for feita, isso é uma escolha. Quando a gente não decide ir para o lado da transição, a gente automaticamente escolhe o rompimento. A gente diz, nós vamos segurar esse negócio até onde der. E quando eu não aguentar mais, quando eu estiver velhinho lá com 80 ou 90 anos, alguém vai assumir. Talvez sim, talvez não. Vocês têm milhares de membros, algumas dezenas de igrejas. Mas eu posso até exagerar agora. O grupo que está nesse auditório aqui hoje à noite, não importa se você tem 16 anos de idade ou 80, vocês são os que vão decidir. Não é porque aqui está a liderança ou a maior parte dos pastores. Não, vocês são o grupo que Deus decidiu chamar para despertar e dizer, ei, que escolha vocês vão fazer? E quando eu falo dessa escolha, eu estou falando que rumo terão suas igrejas, que rumo terão seus ministérios, o que vocês vão fazer em relação à nova geração, como vocês vão cumprir a missão de Jesus.
que impacto vocês vão ter no mundo. Tudo isso aqui é muito legal, já dei os parabéns para a turma que está aí construindo, fazendo, etc. Mas é muito mais do que esse local, ou esse projeto, ou alguns projetos fantásticos que vocês têm. Se trata do futuro das igrejas que vocês lideram ou participam, se trata do futuro do cumprimento da missão nessas igrejas. E lembrem-se que, se vocês não escolherem fazer um caminho de transição, porque vocês estão sendo despertados nesse encontro para isso, e pensarem seriamente em como vão fazer essa transição para as próximas gerações, e eu não estou dizendo que ninguém aqui tem que se aposentar semana que vem, não, transição é algo de 10 anos, 15 anos. Se vocês não sonharem e vislumbrarem como é que vai ser a Igreja de Irmãos Menonitas no Brasil daqui 30 ou 40 anos e começarem a trabalhar por isso hoje, infelizmente, eu lamento dizer, eu sou o cara chato que veio dizer para vocês que não vai ter transição, vai ter rompimento. Essa geração vai passar e um dia vai ter que surgir uma nova geração para começar tudo outra vez. Não vai acabar tudo. Talvez algumas igrejas fechem, outras continuem bem devagarzinho. E quando eu comecei, eu fiz uma listinha hoje à tarde de todas as denominações que estão mais ou menos no mesmo estágio. Eu falei assim, olha, eu preciso fazer um outro alerta além desse primeiro. Eu listei aqui 13 denominações para as quais eu falei nesses últimos 2 anos, provavelmente, que só muda o endereço. Sabe quando a gente fala de filho? Só muda o endereço, né? Tem um que deixa a toalha jogada, a meia caída, é a mesma coisa. E quando eu listei essas denominações, sabe que dá aquele flash assim? Eu falei, nossa, são 13, mas 7 são do sul do Brasil. E das 7, 6 têm sede no Paraná. Então, parece que Deus está querendo realmente despertar vocês. Parece. E eu estou dando a largada com isso, né, que é meio que o mertiolate, para dizer para vocês realmente não estão aqui nesse tempo por acaso. Acho que Deus realmente quer despertar vocês e quer dizer, olha, eu tenho uma história para escrever aqui, eu quero saber quem vai escrever a história junto comigo. Ao mesmo tempo que isso é uma tremenda responsabilidade, é um privilégio que não é toda geração que tem. Tem gerações que basicamente continuam só, num estágio de manutenção. Mas gerações que são chamadas para tomar a decisão de transição para a próxima fase, têm uma tremenda responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, é um tremendo privilégio. Alguns anos atrás, quando eu e a Raquel, minha esposa, chegamos para a CEPAL, que é uma agência missionária que trabalha no Brasil, no mundo, há mais de 60 anos, com liderança e tal, e a gente faz parte até hoje. Depois de uns 2 ou 3 anos, eu fui chamado para servir como diretor da CEPAL. E, ao mesmo tempo que era um tremendo privilégio, era uma tremenda responsabilidade, porque eu servi como o primeiro diretor brasileiro dessa missão, que era uma agência americana, depois de 42 anos dos missionários americanos liderando essa missão. Então, no primeiro momento, você diz, uau, vou liderar um negócio que já tem gerações. Mas, de repente, dá uma dor de barriga que você diz, meu Deus, qualquer botão errado que eu apertar aqui pode ser o ejetar, né? Rebentar com tudo. Mas não só eu e aquele grupo da liderança que tivemos que tomar a decisão, a gente tinha que tomar exatamente essa decisão, porque há 20 anos não vinha mais missionários americanos para o Brasil. E a gente tinha que dizer assim, bom, vamos começar a recrutar missionários brasileiros, então vamos. E depois a gente teve que tomar uma segunda decisão, vamos começar a enviar missionários brasileiros para o exterior? Vamos. Tem dinheiro? Não. Tem todas as condições? Não. Mas se a gente não tomar a decisão da transição para um estágio melhor, nós estamos decidindo pelo rompimento. Daqui 10 ou 15 anos, alguém fecha a porta, tranca, desliga a luz e entrega a chave. Por quê?
Porque a média de idade já era cerca de 60 anos de idade, a média. A gente só tinha um missionário com menos de 30 anos de idade. A gente teve que tomar decisões difíceis, duras e boas ao mesmo tempo. Vamos intencionalmente recrutar a nova geração, mas eles não sabem direito como fazer, não interessa, nós vamos treinar eles, nós vamos andar junto com eles, nós vamos enviá-los. Esse é o momento que vocês estão vivendo. E eu entendo bem o que é isso. Então, antes de eu entrar aqui numa coisa bem prática que eu quero compartilhar com vocês, deixa eu dizer por que eu entendo. Eu também nasci num lar cristão, talvez muitos de vocês aqui, muitos de vocês já estão na igreja há bastante tempo. Aliás, vocês sabem um monte de coisa a meu respeito, eu não sei nada de vocês, né? Então vamos fazer o seguinte, vou contar até 3, você fala seu nome para mim, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3. Então, muito prazer, eu sou o Josué, né? Então, agora que eu já conheço alguma coisa de vocês, deixa eu falar um pouquinho mais de mim. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, então já frequento a igreja, eu nasci na maternidade, mas nasci na igreja, né? Então já frequento a igreja há 64 anos e 9 meses. E lá pela adolescência, eu achava incrível como que a minha igreja tinha um negócio assim que era cirúrgico. Aquele culto de final de ano, 31 de dezembro e tal, né? Tinha um relatório, fizemos isso, fizemos aquilo. Aí alguém ia lá para dizer quantos membros a gente era. E eu achava incrível que todo ano era 145 membros. Batizamos um, morreu um, 145. No ano seguinte, batizamos 2, recebemos 2, excluímos 2, morreu 2, 145. Eu falava, gente, como é que o pessoal consegue fazer um negócio desse? É incrível. Mas aquilo, ao mesmo tempo, me gerou um incômodo. Falava assim, será que agora o resto da vida é assim, só aperta o botão da manutenção, vem aqui todo domingo, participa do culto, da escola bíblica, não vai acontecer mais nada emocionante aqui? Mas naquela altura não tinha ninguém para responder essas inquietações. Eu fui avançando, passei por todas as etapas ali. Aos 17 anos tive aquele chamado irresistível de Deus para me envolver ministerialmente. Eu não sabia se eu ia ser pastor, missionário, o que eu ia ser, mas atendi o chamado, fui estudar teologia bem cedo. E aí, um dos meus primeiros professores, um homem chamado Ari Veloso, que talvez alguns conheceram ou ouviram falar dele, ele já faleceu, o Ari explicou para a gente o que era discípulo. E quando ele explicou, eu falei, era isso. Era isso que estava faltando lá na minha igreja. Estou há 18 anos na igreja, ninguém me explicou isso. E aí eu fui conversar com o Ari, disse, Ari, dá então para você me discipular, porque acho que só a minha igreja não sabe disso. Todo mundo deve saber, só a gente que não contaram para a gente. Depois eu descobri que era o contrário, ninguém sabia. E o Ari falou, olha, não vai dar, Batuta, porque ele chamava todo mundo de Batuta porque não lembrava o nome, então ele criou esse, né? Aí, você, pastor, você não lembra o nome, uma boa ideia. E aí o Ari falou, Batuta, não vai dar porque eu já estou discipulando alguns homens, estou plantando uma igreja lá em São Paulo, mas se preocupa não, está na Bíblia e é a única coisa que Jesus mandou a gente fazer, o resto a gente inventou tudo. Aí eu falei, tá bom. E ele falou, se o pessoal ler a Bíblia direito, alguém vai chegar e te discipular. Fiquei esperando. Passaram-se os 4 anos de faculdade, ninguém chegou. Me formei, engatei segunda, casamos, começamos o ministério. Li tudo que tinha sobre discipulado na época, não era mais do que meia dúzia de livros, há 45 anos atrás. Depois a gente começou a trabalhar com jovens na denominação, a gente até publicava umas revistas, escrevia lá, tinha um caderno do discípulo, mas tudo teoria, né? É a mesma coisa eu dizer para vocês assim, gente, tem uma água aqui, essa água é muito boa, cristalina, deliciosa, eu posso falar meia hora da água, o que eu sei sobre a água? Nada. Agora, experimentei. Agora eu posso falar sobre a água.
era assim que eu sabia discipulado. Na esperança que alguém chegasse para mim e me explicasse direito o que era isso. Bom, aí parece que Deus deu uma olhada e falou: Josué, acho que por aqui ninguém está lendo a Bíblia direito para te discipular, então vou te transferir. A gente morava em Campinas nessa época e Deus transferiu a gente para Vitória, Espírito Santo. Eu fui fazer parte da equipe pastoral de uma igreja hiperestruturada, com 2.000 membros, tudo que vocês possam imaginar, prédio, dinheiro, gente, tinha tudo. O sonho de um pastor assim, né? Passaram-se alguns meses, aquele incômodo lá da adolescência começou a voltar. Não é só isso. Está faltando alguma coisa. E aí, eu e um outro pastor jovem na época, a gente tinha 35 anos de idade, eu falei: Geraldo, ninguém vai discipular a gente. Sabe por quê? Nossa geração não foi discipulada. As gerações anteriores também não foram. Então nós estamos esperando um negócio que não vai acontecer. Mas não adianta ficar reclamando. Vamos fazer o seguinte: eu tinha estudado teologia, depois estudei administração e tinha uma história da administração muito legal, que é a história do fax. Para o pessoal da nova geração, precisa explicar o que é fax, né? Vocês não fazem nem ideia o que é isso, né? Fax, numa explicação bem simples, é o WhatsApp da nossa época, tá? Só que era um telefone grandão, né? Com um aparelho de xerox junto, né? Que você punha o papel ali, escrevia, saía do outro lado. Mas o cara que comprou o primeiro fax era um burro, porque ele ia passar fax para quem? Ninguém tinha. Então ele teve que chamar um amigo dele, mostrou, o amigo gostou, também comprou, os dois ficaram brincando de passar fax um para o outro, daí aqueles dois convenceram mais dois, aqueles 4 mais 4, e foi embora. Daqui a pouco todo mundo tinha fax, como todo mundo tem WhatsApp hoje. Falei: Geraldo, ninguém vai discipular a gente, então é o seguinte: eu tenho que te discipular, você tem que me discipular. Vamos lá perguntar para o Ari. Fomos no Rio, num outro missionário americano que tinha vindo trazer um material discipulado para o Brasil. Eles deram um treinamento rápido para a gente viu que não era complicado, e vamos começar nós dois, depois a gente chama mais meia dúzia, e assim foi. E 7 anos depois, a gente tinha mais ou menos umas 1.200, 1.300 pessoas na nossa igreja no processo de discipulado. Mas isso também teve que ser uma decisão. Eu não vou continuar do jeito que as coisas estavam. Eu quero ir para a próxima etapa. São bifurcações que Deus coloca na nossa vida para a gente tomar uma decisão. E às vezes a gente toma essa decisão encurralado ali, pressionado, às vezes pela dor, ou por um incômodo. O Andy Stanley diz que o incômodo normalmente é o que leva a uma visão, a uma decisão. Aquilo que te incomoda leva você a uma decisão de futuro. E foi o que a gente teve que fazer há mais ou menos 30 anos atrás. Por isso, juntando essas duas coisas, eu quero mostrar algo bem prático para vocês. Por quê? Pode parecer, como diziam meus filhos na adolescência, o óbvio do óbvio. Pois é, mas essa foi uma coisa que eu fiquei esperando por 15 anos na minha vida e ninguém me explicou. O que é ser discípulo? O que é discipulado? Por isso eu brinquei falando que o Paulo bateu em vocês, dizendo: vocês precisam, vocês querem, é legal. Eu sou o cara que vai dizer como. Como é que a gente faz isso? E não é receitinha de bolo, não é fórmula, não é método. Não, é bem simples. Então, vou começar com um pequeno vídeo aqui para ajudar vocês a entenderem isso. Para fazer algo novo usando argila, você precisa fazer com que ela esqueça o formato que ela já teve um dia. E eu imagino que se eu fosse argila, isso seria bem doloroso. A argila tem uma memória. Quando você começa a trabalhar com ela, ela já tinha um determinado formato há muito tempo. Ela precisa ser desmanchada, precisa ser remodelada.
É preciso que a argila esqueça aquilo que ela já foi um dia, para que ela possa então se tornar algo novo. Esquecer aquilo que a gente já foi um dia, por melhor que tenha sido. Isso foi o que o discipulado fez na minha vida. Eu demorei 35 anos para entender isso. Eu tive uma experiência com Jesus aos 15 anos, eu não sou só filho de crente, mas aos 15 anos eu entendi claramente a necessidade de perdão, de graça. Jesus entrou no meu coração, mas depois, só 20 anos depois, é que eu tive que descobrir sozinho o que era ser discípulo. Eu era cristão? Sim, eu era inclusive pastor, líder na denominação, em âmbito regional, estadual, nacional e até internacional, mas não tinha aprendido o que era ser discípulo. Por isso, a gente vai começar do básico. O que é ser discípulo? Bom, para você memorizar mais fácil e ficar mais descontraído à noite, seja tão cansados, etc., eu vou gastar só alguns minutos aqui usando a palma da sua mão. Dá uma olhadinha agora aí na palma da sua mão. Isso, eu sei que está meio frio, alguns estão com a mão no bolso e tal, mas nós vamos aquecer a mão agora. Então, eu queria que você memorizasse hoje, usando a palma da sua mão, o que é ser discípulo. E quando a gente olha para isso, o primeiro dedo, um dos mais importantes da nossa mão, é o polegar. Por que ele é importante? Porque ele normalmente é o primeiro dedo quando se coleta impressões digitais que você põe lá, porque é o único. Vê se você consegue enxergar aí um pouquinho a sua impressão digital. Pois é, Deus fez você, rasgou a fórmula, jogou fora e falou, só vai ter essa pessoa no mundo. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo, mas ninguém igual você é único. Por isso a polícia te acha, né? Você põe a impressão digital lá, a polícia vai te achar, porque você é único. Ah, mas tem gente parecida, tem gente com personalidade parecida, temperamento parecido. Tem, mas você é único. Exatamente igual a você não tem ninguém. Por isso, esse é o dedo polegar é o dedo que representa relacionamento. Por quê? Faz assim agora, ó. Vê como o dedo polegar interage com os demais de uma maneira fácil. Agora tenta juntar o indicador e o minguinho, você já vê que é meio forçado o negócio, né? E o dedo médio e o minguinho, mais ainda, você tem que dar uma forçada de barra. Pois é. O que é discipulado? Começa com relacionamento. Primeiro, o relacionamento com Deus. Segundo, o relacionamento com as pessoas. E quando a gente olha para isso, a gente lembra do texto de João 15, onde Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada, coisa alguma. Se você tirar esse dedo, se você eventualmente perder esse dedo, ele não vai poder fazer nada sozinho. Ele apodrece e morre. Você vai ter muita dificuldade, por exemplo, para pegar um copo d'água. Você já vai ter que pegar o copo d'água assim, porque esse é o dedo que apoia os outros. Não só para pegar um copo d'água, para dirigir, para abraçar, para segurar as coisas, para tudo. Ele é o dedo que age com os demais para alcançar alguns objetivos. Ou ele eventualmente coloca pressão nos demais para segurar alguma coisa. E o discipulado é isso. No discipulado, esse dedo representa o com, ele age com os demais. E quando é preciso, ele pressiona os demais para mudar, para ter mudanças de vida, de coração, de transformação. É exatamente por isso que em João 15, Jesus usa essa figura. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se você não tiver em mim, se você não tiver relacionamento comigo, dificilmente você vai poder se relacionar com outros. Então, por onde começa o discipulado? Pelo seu relacionamento com Deus. Vocês estão sendo, esses 2 dias, extremamente desafiados a falar de Jesus, a discipular pessoas. Mas se vocês não estiverem ligados à videira,
não vai dar para fazer discípulo, porque o discípulo não é seu, a gente brinca, no bom sentido, meus discípulos, o discípulo é de Jesus. E vocês vão entender uma outra coisa agora que eu vou falar, especialmente para quem está na igreja há bastante tempo, ou nasceu na igreja como eu, que a gente aprende a fazer coisas para Deus, a gente enche a agenda de coisas para Deus, mas como disse o Ari, fazer discípulos é a única coisa que Jesus pediu que a gente fizesse, o resto a gente inventou tudo. E amanhã eu vou explicar um pouquinho sobre por que a gente inventou tudo isso. Mas quando a gente inventa um monte de coisas, a gente substitui esse ativismo pelo relacionamento com Deus. E um dos maiores ajustes, quando eu comecei a entender o que era ser discípulo, que tinha a ver com a morte do eu, eu comecei a dizer para Deus tudo que eu fazia. Senhor, eu fiz isso. Aliás, eu comecei lá nos ancestrais, né? Meu pai foi líder na igreja há 30 anos, foi tesoureiro, foi diácono, minha mãe foi líder das mulheres, minha irmã casou com um pastor, eu dediquei minha vida, e minha esposa, meus filhos, etc. E sabe igual o programa de auditório? Dizendo, resposta errada. Deus começou a perguntar, Josué, quantos discípulos você já fez? E aí eu comecei a dar mais relatório para Deus. Senhor, já tem 20 anos de ministério, já fiz isso, já fiz aquilo, já escrevi livro, falei para conferência, mais isso, mais aquilo. Resposta errada. Quantos discípulos? Senhor, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. E aí chegou um momento que não tinha mais o que dizer. E aí eu tive que admitir, Senhor, nenhum discípulo. Com quase 20 anos de ministério, líder nacional, nenhum discípulo. Aí começa a morte do eu. Aí começa o relacionamento com Deus. E uma das coisas que eu fui assim extremamente pressionado foi que eu cheguei para Deus e fui assim, apresentando coisas. Senhor, é isso e aquilo, eu fiz mais isso, eu fiz aquilo. E Deus deu uma olhada, José, fez coisa boa, tudo coisa boa, mas eu não pedi nada disso. Você fez de alegre. A única coisa que eu pedi para você fazer foi discípulos, e parece que você não fez nenhum. Bom, isso literalmente tirou meu chão. Porque, na verdade, Deus estava dizendo, Josué, tudo que você fez eu podia ter feito sozinho. E melhor. Eu não preciso do que você fez. Eu preciso de você. Eu quero um relacionamento de amor com você. E eu tinha extrema dificuldade de entender o que era um relacionamento de amor com Deus. Porque num relacionamento de amor você não precisa fazer nada. E um exemplo que Deus usou para me ajudar a entender foi assim, lembra dos seus filhos quando eram menores? Nós temos 2 filhos, Danilo e a Samara. Eles são jovens já, casados, temos 3 netas e tal, mas quando eles eram pequenos, eles pediam assim, de noite, pai, fica aqui comigo. Então, as primeiras vezes que eu deitei com eles na cama, eu perguntava assim, você quer que eu leia a Bíblia para você? Não. Você quer que eu conte uma história? Não. Você quer que eu leia um livro de história? Não. Você quer que eu ore com você? Não. O que você quer? Só fica comigo. Mas na cabeça ativista, eu preciso fazer alguma coisa. Não consigo ficar quieto, parado. Né? Mas aquilo era relacionamento de amor. É o que perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá. A senhora ora? Sim. O que a senhora fala para Deus? Nada. E Deus responde? Sim. E o que Deus fala para a senhora? Nada. Mas como é que funciona esse negócio? Esse foi o primeiro tapete que Deus puxou do meu pé para eu poder entender relacionamento. Mas teve um outro que foi pior. Desde criança, adolescente na igreja, quando alguém ia lá na frente dar um testemunho, eu me converti, eu matei, roubei, fiz isso, fiz aquilo, eu olhava e falava, pecador mesmo, precisa de Jesus. Né? Eu sou santo. Então eu me orgulhava de, nunca me desviei da igreja, meus amigos se desviaram, nunca usei drogas, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Santo.
E aí, nesse processo de entender o que era o relacionamento com Deus, a principal coisa que Deus teve que fazer foi livrar o Josué do Josué. Foi a melhor coisa que ele fez. Porque quando eu olhava para os outros e via a maldade dos outros como um problema, o meu problema é que eu era bom. E eu me orgulhava da minha bondade. Não para as pessoas, para mim mesmo. Então o ser bom era a pior coisa que tinha em mim. Que me bloqueava no relacionamento com Deus, que me impedia de entender que se eu não tivesse esse relacionamento de amor com Deus, não porque eu fazia coisas ou não porque eu me achasse bom, não tinha como fazer discípulos. O que eu ia dizer para eles? Seja tão bom quanto eu sou. Eu sei que Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, mas ele já tinha passado uns perrengues terríveis ali para chegar nessa conclusão. O meu era simplesmente orgulho. E aí, eu tive que trabalhar por bastante tempo essa pergunta, se eu tinha realmente um relacionamento de amor com Deus, se eu não tinha um relacionamento por causa das atividades, dos cargos, do que eu fiz, ou do meu orgulho de ser bom, de não ser tão ruim quanto o outro que precisa de Jesus. E aí é que eu comecei a, entre aspas, me qualificar para poder fazer discípulos. Bom, mas isso levou a uma segunda pergunta, se alguém já se tornou discípulo por causa de um relacionamento com você. E minha primeira resposta, não, minha 50ª resposta, né? A primeira, a segunda, a terceira, a 10ª, não, fiz isso, fiz aquilo, até que eu tive que admitir, não, ninguém se tornou discípulo por causa do meu relacionamento com essa pessoa. E você vai ter que fazer essas perguntas, elas estão ali na bifurcação. Se você quer praticar o que você está sendo desafiado aqui, as duas primeiras perguntas são essas. Eu tenho um relacionamento de amor com Deus, e por causa desse relacionamento, eu estou me relacionando com uma outra pessoa para ela se tornar parecida com Jesus, porque ela está olhando o meu relacionamento com Deus e está entendendo isso de uma maneira mais fácil. Bom, mas o que é ser discípulo? O segundo dedo é o indicador. Então vamos relembrar. O primeiro é relacionamento. O segundo é caminho. Você chegar ali fora e perguntar como é que eu vou para o aeroporto, como é que eu vou para qualquer lugar, 99% das pessoas não vão explicar assim com o dedinho, né? Você vira para cá, vira para lá, um ou outro, né? Mas a maioria vai usar o dedo indicador. O indicador é aquele dedo que aponta o caminho. E é exatamente por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ele não está dizendo para vocês assim, eu sou o GPS, eu vou indicar o caminho para vocês, eu vou dizer, vira à esquerda, vira à direita. Não, ele diz, eu sou a própria estrada. Então, você entra na estrada, que sou eu, e anda comigo na estrada, que sou eu. Percebe a diferença de indicação do caminho, de seguir um GPS, de seguir um mapa? Não, você está na própria estrada. E aqui entre nós, tem umas horas, que é um grupo de líderes maduro, né? Tem umas horas que acho que você também, como eu, a gente acha que tem umas ideias melhores do que Deus, né? De vez em quando tem umas ideias assim que eu falo, Senhor, você não conhece minha igreja, aquele pessoal duro, difícil, é melhor a gente por aqui. Deus diz, não, José, eu conheço, vamos por aqui. Eu digo, mas Senhor, melhor aqui. Não, aqui. E é nessa hora que você tem que tomar uma segunda decisão. Se você crucifica os seus desejos, sonhos, ambições, tudo, seu eu. É por isso que Paulo fala, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, eu vou para a cruz e eu digo, Senhor, eu acho que essa minha ideia é melhor que a sua. Mas eu vou aqui no seu caminho. Eu entrei no caminho que é Jesus e eu vou com o Senhor. Eu posso até achar que não está certo, que está errado,
Por exemplo, eu mencionei que a gente mudou para Vitória. Quando a gente mudou para Vitória, foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Porque eu tinha dois sentimentos ao mesmo tempo, exatamente contrários. Eu não queria ir para Vitória e eu tinha certeza que eu tinha que ir para Vitória. Dá para entender? E eu fui para Vitória assim, não, Senhor, não empurra não. E quando a gente saiu de Vitória, eu falei, eu não quero ir embora. Eu brinco que lá foi o nosso tempo de deserto. É um deserto legal, tem praia. Né? Mas literalmente, cada vez que eu vou para Vitória, eu estive lá essa semana, eu passo lá na praia que a gente morou pertinho, eu falo, Deus, briguei tanto com o Senhor aqui, né? Chutei tanta areia, chutei tanta pedra aqui, andando com o Senhor, chorando, brigando. Mas foi o tempo em que o relacionamento foi apontando um novo caminho. Josué, é para cá. Josué, eu preciso livrar você de você mesmo. É quando eu entendi mais Lucas 9, 23 e 24. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua própria vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Tem muita gente que faz inúmeras interpretações desse texto, né? A cruz do meu marido, a cruz da minha esposa, a cruz do meu chefe. Não, a cruz é você. Sou eu. E se você não está disposto a se negar, a colocar lá na cruz tudo aquilo que você quer, sonha, ambiciona, não tem como ser discípulo. Aqui não está dizendo assim, você pode ser discípulo meia boca. Não. Se você não negar e colocar seu eu lá, não tem como ser meu discípulo. Só tem um caminho. E Jesus diz, eu sou esse caminho. Você vai ser discípulo meu, ele diz. Você vai refletir aquilo que eu sou. Agora, quanto que precisa para chegar no nível de Jesus? Nossa, 1 milhão de coisas. Eu lembro que depois de alguns anos que a gente estava em Vitória, o processo discipulado estava bem avançado, tinha 2 meninas que eram irmãs que estavam no nosso grupo, que já era o grupo de líderes. Um dia as 2 chamaram a Raquel, assim, depois do culto, a gente tinha uma praça lá na igreja, e uma delas falou assim, eu sei que tem 1 milhão de coisas para mudar na vida de vocês ainda, mas já tem um monte que mudou. E tem uma coisa que vocês estão sendo muito parecidos com Jesus, e nós queremos dizer para vocês que nós estamos imitando vocês. Eu fiquei sem reação aquele dia. Eu fui para casa e pensando assim, nossa, primeiro, nunca ouvi isso na vida. Eu tenho 18 anos de ministério, o pessoal só chega e diz, pastor, excelente mensagem, parabéns, excelente relatório, que fantástico. Mas alguém viu uma coisa parecida com Jesus na minha vida. Talvez até tivesse tido outras, mas a pessoa diz, eu estou te imitando porque você está bem próximo de Jesus nisso. E aí eu falei, estou começando a entender o relacionamento com Deus. E esse relacionamento está apontando o caminho para mim primeiro, para depois apontar o caminho para as outras pessoas. Então a pergunta aqui é, você segue o caminho que te interessa ou segue o caminho de Jesus? E o que isso tem a ver com o que eu coloquei, especialmente no início, quando eu falei para vocês sobre escolhas? A gente tem um programa que a gente criou que chama Discipule, para ajudar igrejas a criar uma cultura de discipulado. E a gente tem feito isso já há muitos anos em várias igrejas. E um tempo atrás eu estava numa igreja que um senhorzinho estava lá já há alguns meses nesse programa. E ele, nesse dia que eu estava lá nessa reunião, estava chorando e falou para mim, Josué, eu acho que agora, eu estou com 65 anos de idade, estou há 45 na igreja, mas agora eu acho que eu estou começando a entender esse negócio de... E aí eu achei que ele ia falar assim, esse negócio de discipulado. Aí ele falou assim, agora que eu estou começando a entender esse negócio de evangelho. Ele falou, eu sou o cara que põe pastor, tira pastor, quer controlar o dinheiro, quer controlar os líderes da igreja. Eu perdi minha vida. Mas agora eu estou pedindo uns anos a mais de vida para Deus, para fazer discípulos da nova geração, apontar Jesus para eles. E não querer fazer a igreja que eu quero. E
caminho você está seguindo? Bom, então, primeiro dedo, relacionamento. Segundo, caminho. Eu vou fazer assim para não fazer assim, tá? Aí vem o terceiro dedo, que obviamente não pode ser mostrado sozinho, hipótese nenhuma, não? É o dedo mais alto, o dedo médio, que indica missão. O ponto mais alto da vida. E percebam o seguinte, eu coloquei a palavra missão nesse dedo, não só porque ele é o mais alto, mas porque é o ponto mais alto da vida que mostra o seguinte, como eu estou associando a minha missão de vida à missão de Deus. Voltando à expressão que o Ari usou, Deus só mandou a gente fazer uma coisa, discípulos. O resto a gente inventou tudo. Pois é, como é que eu descubro minha missão de vida e como é que eu associo a minha missão com Deus? Então aqui é importante você entender que você não escolhe a missão, você vive em missão com Deus. E eu comecei a entender pelo processo de discipulado que não é exatamente correto aquela expressão que a gente aprendeu, né? Eu não estou colocando a culpa em ninguém. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Não, Deus só tem uma vontade. Então, se eu quero uma vontade de Deus para a minha vida, tem que ser tamanho 46, 48, tem que encaixar direitinho. Não, sou eu que me junto a Deus para executar a missão de Deus, e não Ele que tem que ter uma vontade para a minha vida. O discipulado me fez abrir mão de muitas coisas que eu achava assim, tem que ser desse jeito. E aqui acho que a gente tem um ponto de identificação, vou brincar com vocês agora, muito grande, né? Porque eu não nasci na Alemanha, não sou descendente de alemães, mas, como dizia um mentor meu, eu sou tão cabeção quanto, né? Tem que ser desse jeito. Eu sou assim, a Raquel diz lá em casa, é o sujo falando mal lavado aqui, tá? E aí muitas horas eu tive que dizer, Deus, não do meu jeito, mas do teu. E a gente sabe que é difícil. Mas quando eu entendo que eu não escolho a missão e eu estou vivendo em missão com Deus, eu entendo que Deus falou desde o início lá para Abraão, eu vou abençoar você, para que você abençoe outros, eu vou abençoar os que te abençoarem, amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Essa é a missão de Deus. E aí Jesus repete isso de um outro jeito em Mateus 28. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Ou seja, abençoem as nações fazendo discípulos. É a mesma expressão que Deus usa lá com Abraão. Então Deus só tem uma missão. Ele só falou para a gente fazer uma coisa para não complicar. Ele falou assim, como vocês são meio limitados e tal, eu não vou mandar vocês fazer 2 nem 3 coisas, só uma. Para facilitar as coisas. Vão e façam discípulos, para que eles abençoem as nações. E aí a gente começou a inventar um monte de coisa no lugar. E é por isso que a gente não entendeu aquilo que o Paulo mencionou hoje cedo, que eu quero só relembrar aqui. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus o tempo todo, como aquele que estava ensinando a gente o que era ser discípulo, dizia, eu não dou um passo sem perguntar para o Pai. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu vou refletir o Pai. Isso é ser discípulo. Isso é atingir o ponto mais alto da vida. Isso é ter a sua missão de vida associada com a missão de Deus. Mas aí eu tenho que fazer uma pergunta chata. Você tem clara qual é a sua missão de vida? Qual é a parte da missão de Deus que você vai executar? Deus te chamou e te criou para quê? Você vai usar os seus 70, 80, 90 anos de idade para deixar que legado nesse tempo e nessa geração? Quando a gente começou a igreja que a gente faz parte agora, lá em Indaiatuba, e o Tiago Matos, que é o pastor, esteve aqui acho que o ano passado com vocês, vocês veem que eu sou pré-histórico, né? Que dá para dizer igual Jesus, eu sou antes do Tiago, tá? Mas quando a gente começou, eu lembro que nós éramos o casal mais velho da igreja, com 50 e poucos anos de idade.
com exceção de uma pessoa, o seu João. E o seu João ficava, porque não sei o quê, porque esses instrumentos, porque isso, porque a parede preta, porque não sei o quê. Eu disse, seu João, senta aqui. Eu não estou fazendo uma igreja para mim. Eu estou fazendo uma igreja para os meus filhos e netos. A gente se adapta. Se o sermão de domingo for fraquinho, sem problema. Eu sei ler a Bíblia, estudar e me alimentar. Eu tenho que pensar nas próximas gerações. Para quem eu vou passar o bastão? Para que eu vou construir isso? Isso tem a ver, então, com a sua clareza de missão, não só na igreja, mas no mundo. Bom, faltam 2 dedinhos aqui para a gente concluir. O dedo anelar, que vem de anel, eu dei o nome exatamente de discípulo. Por quê? Bom, o texto de Lucas 14 diz, da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Esse é o dedo que você coloca desde aquela aliancinha de compromisso até o anel de casamento. No meu caso, está aqui há 42 anos já. Então, a partir do momento que eu casei, já não sou só eu agora, não é só o Josué, o meu eu tem que morrer na cruz. E não é só a Raquel. A gente cresce mutuamente quando a gente assume o compromisso de andar junto a vida toda. Então, o Felipe e a Renata. Acertei? Não, acertei. Quando o Felipe casou com a Renata, não sei se vocês sabem, mas ficou um monte de menina lá do lado de fora, torcendo para que ele dissesse não. E de igual forma, tinha um monte de rapazes lá fora torcendo para a Renata dizer não. Mas quando o Felipe disse sim para a Renata, ele disse não para todas as outras moças. E quando ela disse sim para ele, ela disse não para todos os outros rapazes. E o dia que essa resposta mudar, acabou o casamento. Por que esse é o dedo do discípulo? Porque quando a gente diz sim para Jesus, a gente está dizendo não para o nosso próprio eu, para o nosso próprio ego. Eu estou dizendo não para todas as outras coisas que poderiam tomar conta da minha vida ou dominar a minha vida. Por isso, ser discípulo é desafiador, mas não é penoso. Da mesma forma que o casamento é desafiador, tem dia que... Mesmo depois de 42 anos, esses dias, não sei o que aconteceu lá em casa, que estavam os dois assim... Mas aí a gente cresce, a gente vai para o próximo nível. Não é penoso, é prazeroso. O andar com Jesus é do mesmo jeito. Por isso, Jesus fala em João 10:10, eu vim para dar uma vida abundante para vocês. Não é uma vida qualquer. É a vida. Por isso eu sou o caminho. Por isso eu vou escrever a história de vocês. Eu me lembro de... Entre diversas pessoas do processo de discipulado, lá em Vitória, quando a gente começou, uma menina que tinha vindo para mim várias vezes apresentar o mesmo problema, eu dava a mesma resposta. Depois de, umas 8, 9 vezes, eu falei assim, fulana, não volte mais enquanto você não fizer isso. Nossa, pastor, mas o senhor está me rejeitando. Não estou te rejeitando, só estou dando a tarefa de casa e espero que você volte aqui depois que fizer a tarefa de casa. Aí ela estava meio assim, porque ela queria ser missionária, queria ser isso, queria ser... Mas eu quero casar antes e tal. Aí eu falei, então vem aqui, deixa eu te explicar um negócio. Peguei uma folha de papel em branco, pus em cima da mesa. Falei assim, assina aqui para mim, por favor, eu vou ficar com essa folha para mim. Ai, pastor, mas assim, assinar uma folha de papel em branco... Eu sei, o senhor é pastor, confio, tal, mais ou menos, né? Mas entregar uma folha de papel em branco assinada... Eu disse, pois esse é seu problema. Você está querendo ser uma porção de coisas para Deus,
mas você não quer entregar a folha de papel em branco assinada para Deus dizendo: escreve a minha história. Enquanto você não fizer isso, não vai acontecer nada na sua vida. Porque você está impondo condições para Deus. Eu vou fazer isso desde que... E ela demorou ainda um tempo para fazer isso. E finalmente conseguiu. E aí as coisas desataram e avançaram na vida. Pois é, isso é o compromisso. Quando eu casei com a Raquel há 42 anos atrás, eu não sabia como é que ia ser a história. A gente imagina, a gente sonha, vai ser legal. Mas teve inúmeras situações na nossa vida que a gente não gostaria de ter vivido, que foram terríveis, que foram difíceis, que foram lutas. Mas eu estou andando junto, eu disse sim. E isso está fazendo com que a gente cresça. O ser discípulo é exatamente isso. E aí a minha pergunta aqui é: será que eu estou morrendo? Eu queria que meu eu já tivesse morrido há muito tempo atrás. Mas esses dias eu vi uma frase do Martinho Lutero que dizia o seguinte: no batismo, simbolicamente, é o nosso velho eu morrendo e um novo homem, uma nova mulher levantando. Mas ele disse algo interessante, ele disse: mas eu descobri que o meu velho eu sabia nadar. E ele precisa morrer cada dia. Cada dia. Lembra do vídeo que eu passei no início? A argila que tem um formato, e ela precisa esquecer aquele formato para ganhar um novo formato. Pois é, isso é a morte do eu. E aí, a gente chega no minguinho, ou mindinho. Ele representa o quê? O servo. Ele é o menor de todos, o menos importante, mas dá uma pancada nele para você ver como dói, todos os outros vão sentir, seu corpo inteiro vai sentir, seja o da mão, seja o do pé. É por isso que ele é o servo. E é o que Jesus diz em Mateus 23, o maior entre vocês deve ser o servo. E João 13, Jesus diz: pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Essa foi uma das últimas lições que Jesus falou para os 12 como líderes da futura igreja. Vocês não foram chamados para estar aqui na plataforma, vocês foram chamados para lavar os pés. Mas para lavar os pés, não dá para eu chegar ali para o Felipe e falar: Felipe, põe o pé aqui que eu quero lavar. Não, eu tenho que me ajoelhar. E eu só me ajoelho quando o meu eu está morrendo. Bom, com isso, surge a pergunta: o que eu pratico então, discipulado? Eu quero sair daqui, quero começar a fazer um discípulo. Eu diria que é preciso responder algumas dessas perguntas primeiro. Primeiro, se eu tenho um relacionamento de amor com Deus, um relacionamento em que eu não estou fazendo coisas para Deus, ou eu não estou tentando mostrar serviço para Deus, mas que eu sou só eu e Deus, num relacionamento profundo de amor. Segundo, se meu eu está morrendo, se meu eu está lá na cruz, se aquele Josué cabeção que tem aqui está conseguindo dizer: tá bom, Senhor, vamos por aqui, eu estou indo com alegria. Não é porque não tem jeito. Depois eu preciso responder: qual é a minha missão? Qual é a parte da minha missão dentro da missão de Deus? E eu preciso também saber se eu quero um compromisso para a vida toda de não só ser, mas de fazer discípulos. E, por fim, se eu quero ser um servo. Se eu estou disposto a pegar a bacia, a toalha e lavar os pés daquelas pessoas que Ele vai colocar no meu caminho. Bom, vou revelar um segredo para vocês. Eu descobri quais são as 2 orações que Deus responde mais rápido no mundo. Não é namorado, dinheiro, abrir negócio, passar no vestibular, lamento. A primeira oração é assim: quero falar de Jesus para alguém. Você vai sair ali na rua, esbarrar com alguém que vai perguntar para você assim: você tem alguma coisa para falar para mim?
Pois é, aconteceu com um amigo meu. Ele orou, saiu de casa, trombou com a pessoa perguntou isso para ele. Essa é a primeira oração que Deus responde mais rápido. A segunda é, quero fazer um discípulo. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz essa oração, um sábado à noite, falei, Senhor, está começando o ano, janeiro, quem que eu discipulo esse ano? Fui para a igreja domingo de manhã, nossa igreja era bem grande, São Paulo, 5.000 pessoas e tal, você conhece uma parte você nem sabe quem é. Aí estava indo, veio um homem na minha direção, desviei, ele desviou, até que ele chegou frente a frente, Josué, estava orando ontem à noite, Deus falou que é para falar com você sobre me discipular. Falei, mas já? Eu orei ontem à noite. Aí contei isso para um amigo meu, ele falou, não vou orar não, Deus responde. Faça essas duas orações. Você vai ver como Deus responde. E eu sei que você vai dizer, mas eu não tenho experiência, eu nunca fiz. Pois é, eu também nunca tinha feito. Eu tive que começar a discipular o Geraldo me discipular e... Aí Deus foi usando e foi embora. Então, que decisões eu quero deixar para você pensar? Primeiro, se você quer ser discípulo. Essa é a primeira decisão. Você só vai conseguir praticar tudo que está sendo desafiado aqui se você quiser ser um discípulo. E o discípulo... leva o seu eu para a cruz, coloca lá, vai começar ajustes na sua vida, inúmeros ajustes, mas Deus vai estar te equipando para ser um multiplicador de discípulos. A segunda decisão, eu quero fazer discípulos. Implica nessa oração, Senhor, eu nem sei direito, mas o Senhor está trabalhando na minha vida, eu quero que o Senhor me use para trabalhar na vida de outras pessoas. E você vai ver que coisa incrível que Deus usa uma pessoa podre como eu e você para abençoar e transformar a vida de outras pessoas. E para todos vocês, como eu disse, que estão ali na marca do pênalti da decisão, o que a gente vai fazer do futuro das nossas igrejas, da nossa denominação, a decisão é, nós queremos ser igrejas discipuladoras? Nós queremos fazer diferença na vida das pessoas? Eu quero deixar isso para vocês pensarem. Vou dar o pause na história aqui, amanhã eu continuo contando o que aconteceu depois que a gente tomou essas decisões. Mas, como eu tenho mais dom de ensino, eu sou professor, então eu dou tarefa de casa. Se você quiser se aprofundar um pouco mais nisso, refletir sobre isso, tem alguns materiais que a gente já usa há alguns anos sobre isso. Um deles é um livro chamado A Formação de um Discípulo, do Kate Phillips. É Bíblia pura, mas que entra lá assim na alma e que ajuda a entender muito melhor isso. O Simplesmente Líder, que é o que os 12 fizeram quando a igreja começou no Novo Testamento. E o Discipulado que Transforma, que são histórias. Eu não tenho tempo de contar todas as histórias aqui, amanhã eu vou contar algumas, mas são histórias de pessoas que passaram pelo processo de discipulado, que entenderam isso e o impacto delas no mundo. Eu quero orar, e eu vou dizer qual é a oração. Parece meio estranho, mas você vai entender. Eu vou pedir para Deus te apertar na parede. Para você não ser aquele crente que está só sentado ali no banco, aquele pastor que apertou o botão de manutenção e a igreja está bem, faz uns 15 anos já, está com 145 membros, você está feliz, né? Pois é, na Bíblia não tem nenhum chamado para manutenção, só para ação. A Bíblia é muito mais do que um filme de Hollywood, daquele thriller assim de ação. Pois é, Deus só chama a gente para ação.